Elivaldo Barbosa, eu queria chamar a atenção sua e do telespectador da TV Cidade Verde para essa foto que nós vamos mostrar agora. É a foto do senador Elmano Ferrer, ao lado do pré-candidato ao governo do estado, Walter Alencar, os dois de chapéu de vaqueiro. São dois pré-candidatos ao governo do estado, Elivaldo Barbosa. Exatamente, os dois postulam o mesmo cargo, o governo do estado. Mas pensando assim, daria uma boa foto de campanha de chapa, não? Chapa de dois vaqueiros aí, Dois vaqueiros, bem típico, o traje típico do sertão piauiense, de uma tradição piauiense, e chama a atenção, os dois têm uma agenda muito comum, têm se encontrado muito aí nessa pré-campanha dos pré-candidatos majoritários. Agora, repito, os dois são candidatos ao mesmo cargo. Serão adversários? Eu estou achando que há um ambiente favorável a um acordo. Nós vamos então conversar com o pré-candidato ao governo do estado, Walter Alencar, pré-candidato pelo PSC, vai conversar conosco, aqui comigo, com o Elivaldo e com o Fenelon Rocha. Pré-candidato, boa tarde, seja bem-vindo aqui à TV Cidade Verde. Estamos diante de uma possível aliança entre o senhor e o senador Elmano? Boa tarde, Joelson. Boa tarde. Elivaldo e Fenelon. Boa tarde à audiência da TV Cidade Verde. Na verdade, o que estamos fazendo é dialogando. Meu nome, representando o Partido Social Cristão, tem sido decisivo da Executiva Nacional para postular, para colocar nessa caminhada que estamos realizando o meu nome à pré-candidatura de governador. E estamos fazendo isso, dialogando. E dialogamos com as oposições verdadeiras. Temos dialogado com os nomes que representam esses partidos e agora em São João com o senador Elmano, como também já recebi na sede do partido o candidato Luciano. Não podemos fazer uma política de renovação se também, Elivaldo, não dialogarmos, e é isso que estamos buscando. Esse momento pré-eleitoral exige o diálogo. O senhor abriria mão da candidatura ao governo do estado em nome de uma aliança com alguns desses grupos de oposição com que o senhor tem dialogado? Olha, Joelson, o Piauí tem visto esse cenário do troca-troca de interesses políticos e não interesses por um Estado melhor, por uma nova política reformada, renovada, e é isso que nós estamos buscando. Dialogando em primeiro lugar, ouvindo pessoas, os cidadãos do Piauí, e buscando sim reafirmar uma candidatura posta pela Executiva Nacional do meu nome, Walter Alencar, como candidato e pré-candidato ao governo. E isso é que estamos tratando, dialogando com esses atores que representam esses partidos citados. Doutor Walter, e qual a sua expectativa, o que o senhor projeta para as oposições do Piauí nesta eleição? Serão competitivas? Elivaldo, eu diria o seguinte, lá em São Paulo, o pré-candidato João Dória saiu com 1% e ganhou no primeiro turno contra um governo do PT que tinha um presidente do PT. O estado do Piauí está desmontado e desmoralizado por situações políticas. Absurdos que acontecem no campo das estradas, infraestrutura, no campo da saúde, em todas as áreas do Estado. Eu posso dizer que isso demonstra a necessidade de uma mudança, de uma política nova. E isso que iremos fazer, representando esse Estado que tanto precisa de uma geração e de progresso. Essa é a necessidade. E participamos desse processo de mudança colocando o nosso nome à pré-candidatura de governo do Estado. Há algum nome já colocado como cargo majoritário? Nós temos visto o seu nome como candidato ao governo do Estado, na chapa. Do seu partido, Gustavo Henrique tem falado sobre a intenção de ser candidato ao Senado também. Esses nomes já estão confirmados? O Partido Social Cristão é um partido democrático. Nós temos colocado dentro da nossa executiva estadual que os nomes têm que estar preparados e condicionados a uma mudança efetiva que queremos apresentar aos piauienses. E esse diálogo está sendo feito internamente, como também será avaliado pela executiva, e todos os que estão filiados poderão sim postular a participar do processo político. Precisamos de nomes que renovem e mudem esse quadro que o Estado realmente precisa. Então o nome não está confirmado para a candidatura ao Senado de Gustavo Henrique? O único nome que está confirmado pela Executiva Nacional é de Walter Alencar,
Todos os outros nomes, eu como presidente do partido, serão avaliados e também reafirmados pela Executiva Nacional. Nenhum outro nome até agora está posto para disputar nenhum cargo. E a pré-candidatura ao governo? Apenas os diálogos estão sendo encaminhados internamente e externamente com os candidatos que também postulam suas pré-candidaturas ao governo do Estado. Fenelon Rocha, da Rádio Cidade Verde. Boa tarde, doutor Walter Alencar. Doutor Walter Alencar, o senhor fala da importância de renovação, mas a gente tem visto a pesquisa Cidade Verde Opinar, mostrou que a ideia de renovação não está na cabeça do eleitor, que metade teve a intenção de voto no sentido de renovar o mandato de Wellington Dias. Além do mais, o senhor compara com João Dória Júnior em São Paulo, um candidato que tinha uma estrutura partidária fabulosa. O senhor tem tido baixos índices de intenção de voto e não tem estrutura partidária. Como o senhor acha que vai reverter esse quadro? Bom, primeiro, grato pela tua pergunta. Eu quero dizer que em tempos de Copa não existe jogo do já ganhou e eleições muito menos, principalmente em um estado onde os números decepcionam, onde as práticas de moralidade decepcionam. E essa é a situação que nós vivemos no Piauí. Nós vivemos um Piauí que hoje a comunicação muito colabora, mas as redes sociais levam para os antigos currais a liberdade do novo voto. E é assim que esperamos. O partido irá construir essa trajetória e eu tenho que agradecer hoje, eu que estou há 2 meses como pré-candidato, estar entre tantos candidatos que já vivem dessa política, ou melhor, dessa politicagem de troca de cargo, de viver da política, eu estou presente em todas as pesquisas. E o meu agradecimento a essa situação, para mim, muito positiva. E é nessa caminhada, nessa trajetória, que 1% representará a mudança do Piauí no momento certo, mantendo o diálogo e o respeito com as práticas que queremos levar para esse novo momento que o Piauí, com certeza, viverá. Bom, o Fernando Rocha falou a respeito do tamanho do PSC, da estrutura de campanha, inclusive, para garantir, por exemplo, mais tempo no rádio e da televisão, uma aproximação com outros partidos é fundamental. Como é que está esse diálogo? Joelson, esse diálogo está sendo muito bem conduzido, tanto que assim como recebi Luciano, estive com Elmano, com Pessoa, esse diálogo está sendo posto. Mas hoje, é preciso dizer que o PSC já representa um dos 15 maiores partidos do Brasil. Isso em todas as óticas, de fundo eleitoral, de tempo de propaganda. Hoje nós temos o maior tempo de propaganda no estado do Piauí e no Brasil. Mas o diálogo, conversando com todos esses partidos, no momento certo, a nossa estratégia é de estabelecer isso e somar forças, mas somar forças sem se contaminar com aqueles que não fazem parte do processo que o PSC acredita, o processo do ficha limpa, o processo de uma política que não quer isso para a eternidade, de um processo de pessoas que possam renovar com projetos, não com propostas politiqueiras que servem para o período eleitoral, que decepcionam os piauienses, que passam os números que aqui vocês acabam de trazer, uma política que realmente anda para trás, porque os números são esses que vocês colocaram, de pessoas que não creem mais na política. E isso nós mudaremos, eu não tenho dúvida. Tem crescido bastante, doutor Walter, a expectativa ou a estratégia das oposições e lançamentos de várias candidaturas. E isso tem como finalidade forçar uma disputa no turno extra, no segundo turno. O senhor acredita que, se caracterizar essa estratégia, esses partidos estarão realmente juntos num eventual segundo turno? O PSC estará, sim, dialogando com esses que eu entendo serem a nova política, a política boa. Porque isso é que precisamos. O discurso da velha política tem que ser virado à página e isso ocorrerá. Mas eu queria, aproveitando essa resposta, trazer uma nova situação que às vezes penso que não só as pessoas que estão com conhecimento, às vezes com dúvidas, até aqueles que participam do processo judicializado, que assim está, da questão dos empréstimos, eu queria trazer uma informação esclarecedora. Recentemente foi dito pelo próprio governo do Estado que o empréstimo saiu. E essa não é uma verdade. O governo ocupa as páginas de jornais e a mídia
para contar em verdades, para deixar a população com dúvida. Quando ingressei com a ação na Justiça Federal, do FINISA 1, e alguns secretários, o governo fez toda uma conjuntura para dizer que o empréstimo saiu. O empréstimo não saiu. O que saiu, referente ao empréstimo de 600 milhões de reais, o FINISA 1, foi apenas uma decisão judicial que manteve uma ação, que eu fui o autor, uma ação popular, protegendo o dinheiro público, no qual recebeu-se o Estado do Piauí 300 milhões, o governo do Estado não prestou conta desses 300 milhões e a segunda parcela não foi liberada até hoje. Aliás, a Justiça Federal, através da juíza doutora Marina Cavalcante e o Ministério Público Federal, que avalizaram a nossa ação, mantendo o impedimento do repasse por falta de prestação de contas do governo, teve uma situação que foi um pedido liminar por TRF em Brasília, do governo, da Procuradoria. E o TRF em Brasília negou o pedido do governo, portanto, até hoje, o governo não conseguiu ter a transparência, a publicidade de trazer os fatos como devem ser contados. Portanto, o governo não conseguiu receber o empréstimo. A nossa intenção foi de acabar com essa falta de moralidade e de transparência. O governo disse que a intenção foi prejudicar os investimentos da oposição, inclusive de torcer pelo quanto pior, melhor. Esse governo que toma 300 milhões de empréstimo para sanear, para criar infraestrutura de estradas que não existem, e diz isso, é porque realmente tem só um compromisso com o projeto político. O projeto de saneamento básico de infraestrutura, ele tem que ser feito. E o nosso interesse é que ele realmente se reproduza aqui, porque nós é que pagamos a conta desse empréstimo. De 200 milhões, bem mais de 200 milhões, quase 300 milhões da primeira parcela, não foi apresentado como foi gasto. Isso é possível? O cidadão que paga 29% de ICMS, paga um gás de cozinha a mais de R$ 70, uma gasolina que R$1 de cada 4 fica para os cofres do estado do Piauí, quase concorrendo com a Petrobras, que vai buscar o petróleo no fundo do chão, da terra. Isso é um absurdo. Esse assalto do bolso do cidadão não é só ao bolso do cidadão, é um assalto às empresas que quebram. Aqui no Piauí, Joelson, as empresas mudam de cidade, mudam de estado, elas estão quebrando. O calote do governo é dessa forma. Vão para a televisão, apresentam uma propaganda e um discurso que na justiça é outro. A Caixa Econômica espera, governador, até hoje, onde foram gastos 300 milhões de reais. E assim também, o desvio, a falta de transparência e a improbidade daquilo que foi o empréstimo consignado são mais de 300 milhões de reais que os servidores públicos do estado do Piauí estão recebendo hoje. Notificação da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, vão ter os nomes negativados no Serasa, no SPC. O cidadão que quer comprar uma geladeira, quer financiar um carro, uma bis, não pode. Por quê? Porque o empréstimo, o valor consignado não foi repassado. Quando uma instituição financeira, os bancos, levam um calote desse tamanho, Joelson e Elivaldo, simplesmente aumenta os juros para novos empréstimos, requer garantias para novos empréstimos. Não é esse o Estado que eu quero. Eu sou um pré-candidato ficha limpa, que tive a coragem de dizer para o governo do Estado: acabem com essa politicagem que ninguém aguenta. Parem e olhem para as empresas, vão ao parque industrial e atravessem a ponte com esse Quitimon, que tem energia, que tem saneamento básico. Nós vivemos num país de faz de conta, onde se faz um estado de faz de conta e um país de faz de conta, onde se diz que aqui tem parque eólico e o ICMS vai para onde a energia é entregue, chega na casa de algum dono de casa, alguma senhora, recebe um boleto da Eletrobras com energia reduzida. Ora, Elivaldo, quando se produz tomate e a demanda do tomate é grande, mas a produção é alta, o preço cai. A nossa energia é uma porcaria, é simplesmente um absurdo. E esse assalto ao cidadão, esse descompromisso com essa política, que é só um troca-troca de cargo, aqui os meios de comunicação falam o tempo inteiro
em quem vai ser vice de quem já está no poder há 10 anos e ainda não definiu o seu grupo, é uma troca de cargos, um aparelhamento familiar, que isso leva o Piauí para trás. Eu queria agradecê-lo, pré-candidato Walter Alencar, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Joelson, eu quero agradecer a você, ao Elivaldo, quero dizer que eu acredito que a fé é muito maior do que qualquer governo. E quero acreditar que a nossa caminhada é respeitando as pessoas, tendo humildade e dizer para todas elas que acreditaram em Walter Alencar, que nós estamos nesse novo momento de um novo Piauí. Mas é importante se dizer, fui juiz federal e entendo que enquanto juiz tive que ter celeridade e produtividade. Como empresário, nós temos que ver um momento de gerar empresas, oportunidades. Os jovens saem das suas casas, das suas cidades e abandonam seus lares, porque não tem emprego. Esse é o Piauí que precisamos mudar. E agradecer a vocês, ao Jornal do Piauí, porque com a fé e com a crença em Deus, nós trilharemos um bom caminho. Tá certo, muito obrigado, Muito obrigado Walter a vocês. Alencar. Muito obrigado.